Salve, amada Igreja de Cristo, com a gloriosa, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo primeiramente a Deus por essa oportunidade. Quero louvar ao pastor, à pastora, por ter me convidado, aleluia, por estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é irmão Marco, eu congrego ali no Jardim do Lago, Rua Iracema, número 102, pastor Alessandro e pastora Eva. São não só um pastor, um pai espiritual para a minha vida, mas também um pai carnal e uma mãe carnal, que o que eles podem fazer por mim, eles fazem, aleluia. E para não ficar só nas minhas palavras, abra a tua Bíblia comigo no livro mais difícil da Bíblia, livro de Gênesis, é o capítulo número 22. Eu não sei, aleluia, aonde tu parou a promessa que Deus tem na tua vida, mas hoje é noite que Deus de Israel te trouxe aqui, aleluia, para continuar novamente essa promessa na tua vida. O livro de Gênesis, é o capítulo 22, versículo é o versículo 1 em diante, que está escrito assim: e sucedeu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, aleluia, a quem ama, e vai-te à terra de Mori, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e agarrou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai, pois, aqui com o jumento, aleluia, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorando, tornaremos a vós. E tomou Abraão o lenho do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ali tomou o fogo, aleluia, e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis-me aqui o fogo, o lenho, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e viram ao lugar que Deus lhe lhe disse, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e armou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima do lenho. E sucedeu Abraão, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça mal, porquanto agora sei, aleluia, que teme a Deus, se não negaste o seu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos, se olhou, e eis o cordeiro detrás dele, travado pelos seus plantas, aleluia,
e matou, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Só entre aí, coloca a tua mão sobre o teu coração e vamos fazer um minuto de oração ao Deus de Israel. Senhor nosso Deus e Pai querido, ó Deus, eis-nos aqui diante do teu Espírito, ó Pai, diante da Galileia, Deus, que habita no meio dos querubins, e diante da tua presença. E eu quero, meu Deus, nessa noite te fazer dois pedidos que eu sempre hei de te fazer. Ó Deus, o primeiro pedido que eu quero te fazer, um simples pedido. Ó Deus, que é um raio de quilômetro nesse lugar, aonde, meu Deus, houver um demônio alojado, aonde houver um espírito maligno, ó Deus, aonde houver uma legião de demônio que foi enviado em Sericó, Maria, ó Deus, para lidar primeiro esse culto, ó Pai, ó Deus, nós damos uma ordem, meu Deus, que em segundos, ó Deus, que eles não saírem, ó Pai, eles serão consumidos pelo fogo, até para a glória que há de ser liberada, ó Deus, sobre esse lugar, ó meu Deus, não mais da carne, mas do Espírito, tomado, meu Deus, por uma graça, o soberano do Senhor. O segundo pedido que eu quero te fazer é um pedido de atrevimento espiritual, ó Deus, se não quero contigo com o Senhor, eu não sei como a tua palavra, ó Deus, eu quero antes, ó Pai, eu quero meus anjos na porta dessa igreja, eu quero meus anjos em cima desse altar, eu quero 4 anjos, ó Pai, eu quero a nave dessa igreja, e aonde depois eu vou crente, ó Deus, que eu quero nessa noite, vai, meu Pai, a minha fé dizendo, eu estou batido, eu já não suporto mais o deserto, eu já não aguento mais o processo. Pega ele nessa noite, Jesus, e renova a alma, renova o espírito, renova a mente, renova o corpo espiritual, renova o corpo físico, em Deus e tem dessa noite. Literária, semi-poderada. Ó Deus, é que eu te oro e te peço nessa noite, Senhor. Fica à vontade no nosso meio. Meus amados irmãos, eu confesso à Igreja de Cristo. Um dia que a irmã me chamou para ministrar, Deus me deu essa palavra. E eu estudando essa mensagem, eu perguntava a Deus, e me o que eu ia falar à igreja dele dentro dessa mensagem. Em tal momento Deus ainda não tinha me revelado. Mas quando eu comecei a ler Gênesis capítulo 12 em diante, e eu comecei a reflexionar, a meditar nessa palavra, Deus começou a me revelar algo dentro dessa igreja sobrenatural. E eu comecei a falar, Deus, como assim, Senhor? E Deus começou a me falar sobre Abraão. Abraão era um homem que não tinha promessa. Abraão era um homem rejeitado. Abraão era um homem que não conhecia Deus. E eu disse, mas como assim, Senhor? Deus começou a ministrar o meu coração, ao meu entendimento, a minha alma, o meu espírito, e começou a dizer, filho, eu sou um Deus que chama os que são para não ser, os que não têm promessa para fazer parte dessa promessa. Eu sou aqueles que ninguém dá nada, eu sou aqueles que o mundo despreza, eu sou aquele que muitos olha e diz, assim não vai estudar ao lugar do meu filho. Eu chamo este para fazer uma promessa. Que promessa é essa? Abraão será bendito em nome do colocar a planta dos seus pés. Abraão é só tudo vai ser bendito, não. É tu e toda a tua casa, é toda a parentela e a família.
Mas o dia surgiu parece que promessa é essa. Abraão, está no meio da tua terra e da tua parentela, quero eu te abençoar. Abençoareis quem te abençoar, amaldiçoareis, Abraão, quem te amaldiçoar. Abraão está saindo no meio da terra dele. Abraão está saindo no meio da parentela dele com uma direção. Abraão está saindo no meio da parentela dele com uma direção. E qual foi essa direção? Uma voz quebradora do céu disse: Abraão, sai dessa terra porque quero te abençoar. Abraão, quero te promessa. Abraão vai parte de uma promessa porque aleluia, um cara, um homem, a mulher, ele pode estar desprezado, ele pode estar jogado do jeito que foi, mas quando eu leio com uma voz, essa voz ele não vem do lado, essa voz ele não vem do ego, essa voz ele não vem do chão, mas ele vem do reino celestial. Na vida dele ele passa a ter uma promessa. E que promessa é essa? Tu será perdido, Abraão. Abraão está saindo no meio da parentela dele e da terra dele. Para uma terra que nem ele conhecia, nem ele sabia onde era essa terra. Livro de Gênesis capítulo 13 é uma fome tão grande, na terra que Abraão tinha, que Abraão desceu para o Egito. Quando Abraão desceu para o Egito, a Bíblia disse, além que Abraão subiu para essa terra que ele estava, mas Abraão já vem com gado, Abraão já vem com ovelha, Abraão já vem com servo, Abraão já vem com tudo para a terra que ele está. Só que a terra não suportou o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló na terra. Abraão está olhando para Ló e está dizendo: Ló, está aí toda a terra. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Aleluia. Ló olhou para a terra do Jordão, bela à vista, terra de água. E ele foi, a Bíblia vai dizer que depois que Ló saiu, Deus chega diante de Abraão e diz: Abraão, levanta a tua vista. Levanta o terreno, Abraão. Abraão saiu no meio da terra dele, somente com a família, mas ele saiu com uma promessa. E que promessa foi essa? Eu multiplicarei a tua descendência, que será tão numerosa, como a areia, a como a areia da praia e como a estrela do mar. Ele saiu debaixo de uma promessa: Abraão, tu vai ficar em lugar, não. A tua descendência se multiplicará. Aqui tu entra nessa noite falando: Deus, chegou ao fim. A minha história morreu aqui. O meu ministério morreu aqui. Aí Deus chegou a boca do pregador nessa noite e disse: desgraciado, eu te fiz uma promessa. E a promessa foi: tu se multiplicará como a areia da praia e como a estrela do mar. Deus está falando para você aqui: se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Se eu disse que vai surgir, vai surgir. Se eu disse que vai alcançar a minha família, eu, Senhor, alcançarei com a graça de Jesus Cristo. Abraão saiu da terra dele, mas saiu com uma promessa: eu multiplicarei a tua semente, que será tão numerosa como a areia da terra. Depois que Abraão se separa mais logo, Deus chega a Abraão e diz: Abraão, levanta o teu olho e olha toda a terra. E aonde as tuas vistas alcançarão, e muito mais eu te darei. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, Deus começou a me revelar
Mas as promessas só se cumpriu na vida de Abraão quando ele largou, quando ele se separou de Ló. Deus está dizendo: o que eu te prometi é teu. O que eu te prometi é teu. Abraão sai do meio da terra dele, direção a uma terra que mama leite e mel. Deus fez uma promessa a Abraão que multiplicaria a descendência de Abraão. Mas Abraão saiu do meio da terra dele, sob uma família e um irmão dele chamado Ló. E Abraão sai em direção a uma terra que mama soique, e mineira samanaia, que mama leite e mel, terra da promessa. E quando eu falo em terra da promessa, o Espírito de Deus já começa a me revelar algo sobrenatural. Lembra aquela passagem, aleluia, que está no livro de João, capítulo 33, aleluia, é verso seguinte, antes que Deus diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as mesmas coisas eu, Senhor, acrescentarei. Quando eu falo em direção à terra prometida, Deus está falando: meu servo, fala para a minha igreja que enquanto ela anda em direção à terra prometida, no meio do caminho aquilo que ela precisa, eu multiplicarei. Se é graça, receba. Se é Espírito, receba. Se não tem a presença, a mandação Deus está dizendo: receba a presença. Se não tem a graça, Deus está dizendo: receba a graça. Se não tem o dom da palavra, Deus está dizendo: receba o dom da palavra. Se vai em direção à terra prometida, Abraão multiplicará no meio do caminho aquilo que tu vai precisar. Antes de chegar na terra prometida, Abraão adquiriu muitas coisas, adquiriu muitos bens, adquiriu muitas fazendas. Abraão se afastou de Ló, e quando ele se afastou de Ló, a promessa começou a se cumprir. Deus fez uma promessa a Abraão e disse: aleluia, Sara conceberá e dará à luz um filho, a qual, aleluia, eu multiplicarei sobre a vida dele toda a descendência. Deus fez a promessa a Abraão, mas a promessa se cumpriria em Isaque, o único filho de Abraão. Mas a promessa se tardou, no meio do caminho, Sara olha para Abraão e diz: Abraão, eu não posso tirar filho, eu deito com a minha serva, ela pode tirar filho. A Bíblia vai dizer que Abraão agora outra voz de Sara, e assim e nasce Ismael. No meio de uma promessa, entenda uma coisa,
Ismael para fora. Ismael é lançado para fora da casa de Abraão. Ismael está saindo com ordem de Abraão em suas portas. Depois que Ismael está saindo, Isaac é circuncidado. E a Bíblia vai dizer que um dia Deus se manifesta a Abraão e diz: Abraão, pega o teu único filho Isaac, o filho da promessa a quem tu ama, Abraão, e vai a um lugar sacrificado. Quem é o filho da promessa era aí? Deus está pegando Abraão e está mandando sacrificar o seu matar. Aleluia, a promessa que o próprio Deus foi a Abraão. Abraão se levanta de madrugada, apaga o seu joelho e vai em direção a esse lugar que Deus falou. E ao terceiro dia depois de Abraão ter andado no tempo, a Bíblia vai dizer que ele levanta a vista, ele vê o lugar que Deus disse: é aqui, Abraão, que tu vais sacrificar Isaac, o teu filho. Só que enquanto ele meditava essa palavra, o Espírito Santo de Deus começou a me revelar no meio dessa mensagem: ninguém anda sem direção. Aleluia, a promessa que Deus te fez, o sacrifício que Deus mandou fazer, Deus está dizendo: tem endereço, tem lugar. Eita, meu irmão, não adianta fazer sacrifício. Eu falo de ouro, não adianta fazer sacrifício. Eu falo de lugares aonde é para fazer. E tenta fazer sacrifício. Deus está olhando para Abraão e está dizendo: Abraão, eu te mostrarei o lugar. Abraão podia sacrificar em qualquer lugar, em qualquer terra. Mas Deus está dizendo: Abraão, entenda, não sacrificar, tem que ter lugar, Abraão. Abraão está pegando Isaac e está indo para aquele lugar. Abraão chegou no lugar, jogou a lenha nas costas de Isaac, pegou o cutelo e subiu com Isaac, e lá edificou o altar. Abraão começou a edificar o altar, colocando a lenha. Enquanto Abraão está colocando a lenha, Isaac olha para Abraão e diz: Pai, aqui está o lenho, aqui está o fogo e está o cutelo, mas cadê o corpo? Abraão está dizendo ao seu filho: Deus proverá o cordeiro para si. Abraão está pegando Isaac, o altar já está pronto, e está colocando Isaac em cima do altar. Abraão agora está pegando um cutelo e está levantando um cutelo para degolar Isaac, o filho que Deus fez a promessa. É o mesmo filho que Deus está dizendo a Abraão: é ele que tu vai me oferecer a mim como holocausto e sacrifício. E na mente de Abraão, no coração de Abraão, agora por ser um homem de fé e não negou, mas ele imaginou: Senhor, é um filho que tu me prometeu para se cumprir a promessa. A promessa agora vai morrer, irmão. Abraão está dizendo: Deus proverá
humanidade era para morrer. Na cruz Deus proveu o cordeiro. Era para Isaac morrer. É Deus proveu o cordeiro. É noite de promessa. Eu estava sentado ali atrás e Deus me falava em promessa. E quando Deus me falava em promessa, Ele me falava a promessa que está morta. Tem promessa que está para ser morta. Mas Ele está dizendo: eu vi o cordeiro. E ele veio nascido de mulher. Ele passou pela cruz. Ele passou pela cruz. Aleluia. Ele foi chicoteado. Ele foi, aleluia, cuspido. E ficou na coroa sobre a cabeça. Em suas mãos prego. Ali ele está dizendo: era para a humanidade morrer. Mas o Pai do céu está olhando e está dizendo: eu mandarei o cordeiro. Eu mandarei o cordeiro sobre a terra. Abraão vai sacrificar o filho da promessa. Abraão vai sacrificar o último filho da promessa, Isaac. Quando Abraão levanta o cutelo para matar Isaac, o anjo desce. O anjo desce e diz: Deus assim, Abraão não fará mal algum a Isaac. Hoje eu sei que tu teme a Deus e não a mim. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo 1. Quem foi que apareceu para Maria? O anjo. A anunciar o nascimento do cordeiro. Depois de 450 anos, aleluia, sem Deus falar para a humanidade na terra, sem ela ter contato com o povo na terra, o anjo está visitando o novo, o chamado Maria está dizendo: eis que a sombra é do ele propício te cobrirá, e a virtude dele descerá sobre ti, e eis que tu conceberás e darás um filho, e colocará o nome dele Emanuel, que significa Deus é conosco. Deus está dizendo nessa noite: aleluia, aquilo que tu começou vai morrer. Aleluia, Deus mandou, aleluia, Abraão levou o único filho que ele amava para ser sacrificado em cima do altar. E quando ele faz sacrifício em cima do altar, Deus começa a falar comigo: aquele que sacrifica em cima do altar, a promessa é grande. Quem tem promessa grande quer ser viva, quer cantar o seu descer, quer cantar o seu descer, quer levar o seu descer. Deus está falando: sacrifica em cima do altar. Não é fora do altar, é em cima do altar. Quer ver Deus multiplicar a promessa? Quer ver Deus multiplicar o azeite? Quer ver Deus multiplicar o sangue? Quer ver Deus multiplicar a intimidade? Sacrifica no altar, Abraão, porque enquanto tu sacrifica, eu sou o Senhor que provei o cordeiro. E depois Abraão que sacrificar em cima do altar, ele sacrificar o filho, Deus está mandando o anjo no céu e está dizendo: não faça isso, Abraão. Prepara o anjo de Deus te visitar às madrugadas. Prepara para o anjo
resposta nessa noite. O meu anjo vai descer com resposta, porque a promessa ela não pode morrer. Ao que Deus falou no meu coração, antes da promessa morrer, eu vou enviar anjo para guardar a promessa. Antes da promessa morrer, eu enviarei anjo para guardar a promessa, porque a promessa ainda não se acabou. A promessa tem que gerar Jacó, a promessa tem que gerar Isaú, e a descendência de Jacó tem que gerar José, e a descendência de Judá tem que ficar no Egito. E depois ele está dizendo: eu enviarei o libertador. Deus está dizendo: antes da promessa morrer, primeiro descerá morrer. Nada serei me condenaço. Eleia seminacho e nico. E dimineia me condenaço. E antes da promessa morrer, Deus está dizendo: eu vou enviar um anjo. Um anjo. Isaac representava a igreja. A promessa ia morrer, Deus está provendo o corpo. O inimigo até falou que ia morrer, mas Deus está dizendo não, porque antes de morrer, Ele está dizendo: eu enviarei anjo para guardar a promessa. Deus é tão bom, Deus é tão bom, que além de Ele fazer a promessa, Ele é o Deus que guarda. Ele é manalha, ele é tão bom, que ele, além de ele fazer a promessa, ele está dizendo: eu também guardo a promessa. Porque antes da promessa se cumprir, aí pode vir a frustração, pode vir o abatimento, pode vir dizendo, ele está dizendo: a promessa estando guardada, ela se cumprirá. A promessa estando guardada, ela se cumprirá. Quem disse que a promessa morreu? Quem disse que é o sonho morrer? Eu não morrer, se eu guardar. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Eu li o contexto, aquele contexto. Depois que eu li aquele contexto, eu aprendi a pegar o inimigo e colocar ele no lugar. A Bíblia vai dizer assim: que assim como os filhos dos homens participaram do sangue e da carne, ele também participou, para ser semelhante a todos nós, e para que pela sua morte pudesse aniquilar aquele que tinha o império da morte, o diabo e Satanás. E ele morreu. Depois que ele morreu, sabe o que aconteceu? Ele desceu no lugar mais profundo, e lá ele falou: Satanás, me dá a chave da vida e da morte. Deus fosse crente aqui para dizer nessa noite: o controle ainda está na minha mão, nada sairá da minha mão. O controle ainda está na minha mão, porque a promessa que foi do
Coloca sobre teus pés. Coloca sobre teus pés. Alamanda Sinicou. Minei a sua minacho. Deus está falando, a promessa não morreu aqui. A promessa não morreu aqui. A promessa que ele prometeu está dizendo ainda está de pé, porque ele está falando assim, aonde havia morte, eu correi e correi. Aonde via derrota, ele está dizendo, eu corri e correi. Aonde havia frustração, ele está dizendo, eu corri e correi. E há uma graça do Espírito, há uma graça de Jesus Cristo, que já invadiu esse lugar, há uma paciência que está indo essa casa desse noite, porque Deus está falando assim, instrumento em força, receba a força, é você que é morto Cristo, receba a alegria, mas Deus está falando assim, eu correndo ao trono da chama, a manda suíte, e minha manda salaia, mas a criança rodeando a pessoa, mas a criança, segurando pela mão de pessoa, a Deus está dizendo para a promessa não morrer, eu te renovando a promessa dessa noite. Menina, sede que me novo, abrando seu embaixo, que mal, na maduria, ser e cor, ser abaixo. Menina, sinicou, alai, suirinacho, que, alai, assiminou. Deus está renovando o projeto nessa noite. E Deus nessa noite, Deus está renovando o projeto. Deus nessa noite, Deus está renovando o projeto. Deus não recessou. E minha suíne colerá na seriedade. Tem mais aquela jovem que estava louvando aqui. Amando ia assiminou. De que estou lá amando assiminar. E minou a siricana assiminou. Deus está no meio dessa casa, Deus. A sonho sendo restaurado nessa noite. Glória a Deus. Essa noite. Aleluia. Eu entrei nessa igreja essa noite. Tem dia que tu está sangrando, tu vai pregar chuva e cura. Tem dia que tu vai estar passando por um deserto, tu vai pregar que Deus é a vitória. Tem dia que Deus vai fazer tanta promessa em tua vida, essa promessa ainda não se cumpriu, e tu vai ter que pregar sobre promessas. Tem dia que a tua alma ela vai estar gritando, sangrando, e tu vai ter que pregar que Deus é o Deus que cura, que salva, que cura, que liberta, que transforma. Não podemos parar diante da nossa caminhada. Não podemos parar o projeto que Deus fez na nossa vida, na nossa história e na nossa caminhada. Aleluia. Deus falou tanto comigo nesse culto hoje, antes de eu começar a ministrar. E às vezes, igreja do Senhor Jesus Cristo,
A gente temos que dar valor a pessoas que pregam, a pessoas que falam do amor de Jesus Cristo. Porque eu tenho vivido um tempo que, se eu fosse olhar por mim mesmo, eu queria viver só a minha fé. E um pregador, um pastor, um obreiro que seja um membro, para ele estar aqui em cima do altar, pregando, ele não passa por pouca coisa. Ele passa por sofrimento, ele passa por dores, ele passa por gemido que só Deus entende. E tem dia que dá vontade dele fazer igualmente Elias. Entrar para debaixo do pé de água e deitar ali. E ali estacionar e falar: Deus, eu não quero mais. Não sou melhor do que ninguém, me leva assim. Mas quando a gente pensa que a gente estamos sozinhos, Deus envia anjo e renova a promessa, renova o ministério e renova a nossa alma e renova o nosso espírito. Antes dela passar o microfone para mim, Deus usou tanto essa mulher para falar comigo. Tem essa igreja hoje. Deus usou tanto essa mulher que eu falei: Senhor, se eu não for ministrar hoje, eu saio daqui, eu saio daqui, aleluia, eu saio daqui alegre, dando glória, dando aleluia, porque o Senhor já falou comigo. O Senhor já falou comigo. Glória. E para testificar isso que ela me entregou aqui hoje, não são duas e nem três pessoas que já me entregou isso. Esse dia eu fui ministrar em uma vigília, e quando eu cheguei nessa vigília, o povo estava pastor para lá, pastor para cá, e eu estou quieto. Aí na hora que eles me deram para ministrar, eu falei assim: os irmãos estão me chamando de pastor, mas ainda não sou. Mas eu tomo posse dessa vez. Aí Deus começou a usar a pessoa para falar que é uma promessa de Deus. E quando é a promessa ela se cumpre. E Deus falava comigo: não teme, abre a tua boca, porque não é ti falando, é Deus falando. Irmãos, já estou acabando já, mas eu quero contar um breve testemunho. Eu não sou daqui, eu sou do interior da Bahia. Tem mais de uns 4 anos que eu estou aqui. Eu cheguei aqui, eu não era crente evangélico aí, aceitei Jesus aqui, batizei, firmei nessa graça, mas a gente passa por vales, a gente passa por situações da nossa vida, que às vezes a gente diz: Deus, aonde é que eu estou? E é aí que Deus nos usa. Tem mais ou menos um mês atrás, que eu passei por dentro de um vale, eu passei por uma batalha. O meu pastor, ele olhou para mim e falou assim: Marco, tem 4 anos que você está aqui em Belo Horizonte e as suas batalhas, ela tem sido grande. Vem com o seu patrão lá, pega as suas férias e vai viajar. E eu, dentro da minha mente, eu falei assim: Deus, eu vou viajar, chegar lá no interior, eu vou ficar tranquilo, não vou para a igreja, eu vou ficar tranquilo. Mas quando Deus, ele planta algo dentro de ti, para o bem, para o crescimento do evangelho, nada, nem uma luta, nem um principado, nem uma potestade abala aquilo que Deus colocou dentro de ti. E quando eu cheguei no meu interior, eu não consegui ficar parado. Eu fui na igreja lá, e quando eu cheguei nessa igreja, primeiro dia que eu fui nessa igreja, meu irmão olhou para mim assim, e falei assim: aqui, já que tu veio hoje, é tu que vai ministrar. Eu falei: meu Deus, e tu passando por dentro desse vale.
Eu não sei nem, Senhor, o que é que eu vou pregar. Mas foi uma bênção. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. E quanto mais, uma coisa que eu estou aprendendo com Cristo, é quanto mais tu está passando dentro do vale, quanto mais tu está passando por luta, tu se torna uma pessoa tão sensível à voz do Espírito Santo, que Deus ele fala tanto contigo. Aí eu entendo aquela parte que Paulo disse, que eu só me gloriarei eu na minha fraqueza, porque na minha fraqueza que eu vejo o poder de Deus. É dentro do vale, quando a gente olha e diz, Senhor, por onde é que eu estou, onde é que eu estou passando, a gente fica tão sensível à voz do Espírito Santo, que Deus vai falar contigo toda hora, todo minuto, todo segundo. Tu está caminhando no meio da rua, aí se tu não se aguentar, tu é tomado por língua, tu é tomado pelos mistérios. E eu falo no meu interior, falando, Deus, eu quero ficar parado aqui. E chegou lá dentro, eu falei, não, tu não vai ficar parado não. Eu inicio um culto de missões. Eu iniciei um culto de missões e Deus me deu a palavra para pegar desse culto. E eu perguntava a Deus o que era que eu ia falar. E no meio do culto, Deus te toma assim. E tu começa a ministrar pelo poder do Espírito Santo. Nós não somos nada, Paulo disse, nós somos porque somos, não por nós, mas por toda a graça de Cristo que está na nossa vida. E tu vê jovens chorando em lágrimas. Glória. Então tu entende que tu não tem que parar. A provação é para Deus criar contigo mais intimidade. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. E louvo a Deus pela vida da pastora. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. E nas vossas orações apresenta este humilde servo do Senhor, que necessita de muita oração. E não para o projeto de Deus na tua vida. Não para o sonho de Deus na tua vida. Continua nessa fé, continua, porque grandes coisas fará o Deus de Israel.